pastor Rafael me deu muita liberdade. Eu quero pedir para que você olhe para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. Agora dá um sorriso para que ele acredite nisso que você está falando. Dá um sorriso. Dá um sorriso e diga: que bom que você veio. Olha para quem está atrás e diga: que bom que você veio. Aleluia. Há um segredo na comunhão, irmãos. O salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, que bom estar aqui nessa noite. Pastor Rafael, obrigado pela confiança, pelo convite. Eu me chamo Alexson, eu sou pastor. Eu aprendi a falar assim com Paulo, né? Paulo, se você ler as suas cartas, ele sempre se apresenta dizendo que ele era Paulo, apóstolo chamado por Jesus. Pastor, você já está pregando? Sim, já estou pregando. O que o senhor quer dizer com isso? Que quem você é sempre será mais importante do que aquilo que você faz. O título nunca será maior de quem você é. Então eu sou Alexson, pastor no Ministério Vinde, pastor auxiliar. Eu quero dizer que eu estou aqui a convite do pastor Rafael e debaixo da bênção do meu pastor. Então eu estou totalmente liberado para estar nesse altar, totalmente autorizado para ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. E pastor Rafael, a igreja está linda. Meus parabéns, porque desde a primeira vez que nós entramos aqui, nós vimos zelo. E agora, novamente, nós temos visto que o zelo, ele tem sido cultivado. Que o Senhor Deus, ele continue te abençoando. Deus, ele fez uma promessa que nos daria pastores segundo o seu coração, para nos pastorear com ciência e sabedoria. E graças a Deus que Deus tem nos concedido pastores assim. E essa igreja está de parabéns pelos pastores que vocês têm, amém? Muito linda a igreja. A gente entra, a gente fica olhando, né? Porque a igreja, ela fala muito sobre o seu pastor, né, Emerson? A igreja, ela fala muito sobre o seu pastor. Então, meus parabéns. Quero agradecer também a todos os irmãos que nos acompanharam nessa noite ali do Ministério Vinde. Tem homens aí? Tem, tá vendo só? Diz que na segunda vez fica melhor, né? Tem homens aí? Irmãos, nós saímos do retiro literalmente sem voz, porque toda hora alguém perguntava: tem homens aí? E tinha que dar o grito de guerra. Foi bênção, não foi, pastor? O nosso primeiro culto no retiro foi um culto de 5 horas. Quem já participou de um culto de 5 horas aí? Levanta a mão. Os homens já, poxa vida. As irmãs da cozinha ficaram preocupadas, porque o almoço já estava posto desde meio-dia e o culto terminou 2 horas da tarde. Mesmo assim, nós tivemos que pedir licença ao Espírito Santo para parar, que senão tinha seguido, não tinha, pastor? Foi benção, irmãos. E eu estou muito feliz, me sinto muito livre de estar aqui nessa noite, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E eu quero que você abra a tua palavra, a Bíblia. Eu quero que você abra a palavra, a Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36 até o 39. Eu não sei se os irmãos perceberam, quando estava me arrumando para vir para cá, pastor Rafael, eu coloquei um sapato, uma calça social, camisa social e ia botar o paletó. Aí minha esposa olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei: não, mas o pastor Rafael, não, fica tranquilo, vai que é a camisa do retiro, pode ir. E eu ouvi
ouvi uma vez, né? Alguém dizer assim: se você não consegue ouvir a Deus, ouça pelo menos sua esposa. Então, assim, ouvir a esposa já é um bom começo, irmãos, para você ouvir a Deus. Então eu ouvi, coloquei a caminho do retiro. Estou feliz porque o pastor está com a caminho do retiro. Aleluia! Abra tua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Então, esse foi o tema do nosso retiro. Eu fiquei muito feliz quando o pastor ele nos disse que estava aqui no ministério com uma caminhada, uma marcha com a igreja, com esse tema. E eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre isso. Prossigo para o alvo. Quero ser fiel a tudo aquilo que já está sendo liberado aqui nessa casa. E quero da parte de Deus dar a minha contribuição. Está aqui? Não? Está aqui? Aparece aqui? Aparece? Porque aí eu leio com você. Aparece aqui? Hebreus 10, 36 ao 39. Vamos lá, diz assim. Está na tela? Aleluia. Porque, me perdoe, irmãos, vou ficar de costas para vocês, para me ler, amém? Porque necessitais de quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a 37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não. Nós, porém, não somos daqueles que parece que pulou um versículo, não pulou? Volta o 36, volta o 36. Ah, isso, pegadinha, né? Mas o justo viverá pela. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós quem? É nós mesmos. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Até aqui, quando eu recebi o convite do pastor Rafael Ramalhete, eu fiquei pensando no que trazer, no que compartilhar, no que comunicar. E eu quero que você permita que o Espírito de Deus ministre ao teu coração nessa noite. Eu quero ser objetivo, acredito que já até estendi um pouco aí na introdução, na saudação. Quero ser objetivo. E quando nós falamos que nós estamos prosseguindo para o alvo, algo precisa ficar muito claro para nós. Quando nós declaramos que eu prossigo para o alvo, precisamos desenhar diante de nós algo muito bem específico, porque não tem como eu prosseguir para o alvo sem que haja um alvo. Porque quando não há um alvo, irmãos, todas as direções podem nos levar a um lugar, sim ou não? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo que o alvo, ele não será determinado. Eu entendo, pela graça, pela revelação do Espírito, que antes que Deus, o nosso Pai, criasse todas as coisas, no seu coração, o alvo já estava muito bem definido. E o alvo de Deus, assim como o nosso, deve ser Cristo. Quem tem sonhos aqui nessa noite, seja crente, tenha coragem e confessa que você tem sonhos. Quem tem sonhos nessa noite, levanta a mão. Nós temos. Quem tem planos, projetos, quem acredita que tem um propósito na sua vida, levanta a mão. As duas, os pés, sei lá. Dá um movimento aí para a gente entender que você tem. Agora,
por mais que tenhamos sonhos, planos, projetos, propósitos, tudo isso precisa apontar para o mesmo lugar. E este lugar, eu quero repetir para ser pedagógico nessa noite, é Cristo. O próprio Deus, Ele intentou no seu coração, e ninguém pode resistir a isso, convergir céus e terra na pessoa do seu Filho. Então, por mais que alguém decida escolher um caminho errado, contrário à vontade de Deus, esse caminho também vai se encontrar com Cristo. Uau, pastor, que é isso? Uma heresia? Não, não é heresia. Não é. Ainda que alguém decida não querer saber da palavra, ainda que alguém decida não querer saber do Filho de Deus, ainda que alguém decida não querer ser igreja, um dia vai se encontrar com Cristo. Entenda isso, porque tudo vai convergir nele. Aqueles que decidiram crer e aqueles que decidiram não crer, todos nós nos encontraremos com ele. Alguns vão se encontrar no tribunal de Cristo, outros irão se encontrar no juízo de Deus, diante do trono do Pai. Os que se encontrarem diante do trono do juízo será para a condenação. Aqueles que se encontrarem no tribunal de Cristo vai ser para receber por mérito das suas obras, não tem a ver com salvação. Mas todos vão se encontrar com Cristo, por quê? Porque Cristo é o alvo de Deus. E Ele precisa também ser o nosso alvo, Ele precisa ser a nossa intenção. Cristo, Ele precisa ser ter a primazia. Cristo, Ele precisa estar em primeiro lugar, irmãos. Por favor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? A saber, Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós estamos aqui por causa dele. É claro que talvez você ache estranho o que eu vou falar, mas me tolere em amor. Nós estamos aqui por causa dele, nós estamos aqui por causa de nós, né? É claro. Quem aqui já adorou a Deus hoje em casa? Quem já fez isso? Você sabia que você pode adorar a Deus em casa? Sim ou não? Você sabia que você pode adorar a Deus no seu trabalho? Você sabia que você pode adorar a Deus na rua, no ônibus, na escola, na faculdade? Pode, sim. Aí talvez você pergunta, pastor, se eu posso fazer tudo isso em casa, na rua, no trabalho, então por que é que eu estou aqui? É porque na sua casa você dedica a Deus a sua adoração, como parte, como membro do corpo de Cristo. E nessa noite nós podemos fazer isso coletivamente, como a igreja do Cordeiro. Porque eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja do Messias. É por isso que nós não podemos nos distanciar desse lugar, irmãos. O nosso coração precisa ser como o coração de Davi. Ele não se alegrou quando ele entrou no templo. A Bíblia diz que ele se alegrou só com o convite de ir para o templo. Agora usa sua mente criativa. Se só com o convite ele se alegrou, imagine quando ele estava dentro do santuário. Irmãos, voava a cadeira na adoração de Davi. Davi era inquieto, irmãos. Certa feita ele disse no Salmo 103, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Davi, ele entendia o ser tripartido, espírito, alma e corpo, e ele colocava tudo para adorar. Porque eu entendo que a plenitude da adoração é quando
todo o nosso ser reconhecer o senhorio de Cristo e não darmos a Deus mais nada em parte, mas darmos a Ele tudo que é dele por direito, todo o nosso ser, toda a nossa vida. E eu estava estudando sobre prosseguir para o alvo em Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 39, e eu quero dar uma contribuição para esta caminhada rumo ao alvo que é Cristo. A carta aos Hebreus, existe assim, vários debates sobre quem escreveu. Eu particularmente, não me peçam para comprovar, eu creio que foi Paulo que escreveu. Alguns dizem Apolo, eu creio que foi Paulo. Mas irmãos, isso não vai mudar muita coisa. É apenas uma questão de entendimento. E quando essa carta ela foi escrita para uma comunidade de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E o autor, quando ele escreve essa carta, ele tinha um alvo principal. Qual era o alvo? Qual era o propósito primário? Resumidamente seria fazer uma comparação do sacrifício levítico com seus rituais, com as leis, e o sacrifício de Jesus. E o que o escritor estava dizendo é que tudo que era feito na antiga aliança não conseguia aperfeiçoar as pessoas que compareciam diante do sacerdote. Então ele apresenta Jesus Cristo como o sumo sacerdote, aquele que é capaz de nos aperfeiçoar. E essa carta é uma carta espetacular, e eu quero apenas destacar esses 4 versículos para nós falarmos sobre prosseguir para o alvo. E o primeiro versículo, o versículo de número 36, se puder deixar aqui, irmão, por favor, a gente vai caminhando com os versículos. O primeiro versículo ele diz que nós o que? Necessitamos. Ouça isso, por favor, me dê a sua atenção. Ele começa dizendo que nós necessitamos. Tem alguém nessa noite que necessita de alguma coisa? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém que necessita de algo? Está faltando alguma coisa? Vocês estão bem? Porque o autor diz que nós necessitamos. Mas note bem que a intenção dele não é fazer você se lembrar de dinheiro para pagar aquela conta. Pastor, estou necessitando de dinheiro para pagar a conta. Estou necessitando dar uma reforma na minha casa. Estou necessitando casar, né? Aleluia. Teve uma jovem que fez assim, aleluia, pastor. Sei, Deus sabe. Pastor, estou necessitando de saúde. Eu sei que são várias necessidades. Elas são reais, irmãos. E Deus sabe. Deus, ele não ignora as nossas necessidades. Porque nós temos um Deus que é um pai que se compadece. Mas o texto não está falando dessas necessidades cotidianas, dessas necessidades que nós temos, sendo supridas, surgem outras. Não, o escritor está falando de uma necessidade, e ele pontua para nós qual? Nós necessitamos de quê? De paciência. Irmãos, como nós precisamos, Sérgio, de paciência. Sabe por quê? Porque um mal que a humanidade tem enfrentado, e eu quase ouso a dizer o mal do século, é a tal da ansiedade. Como a humanidade anda ansiosa. E não é pouco, irmãos. Como a sociedade anda ansiosa, e o que nós precisamos, segundo o escritor da carta aos Hebreus, nós precisamos nesses dias de paciência. Olha só, o que
eu aprendi sobre a paciência. A paciência é uma característica de uma pessoa que não se desvia do propósito. Nós não estamos falando de alvo. O alvo diz respeito ao ponto A, aonde nós, e o ponto B, aonde queremos chegar. Com muito zelo em chamar Jesus de ponto B, né? É para ilustrar. Jesus é onde nós queremos chegar. E onde estamos é onde a palavra nos alcançou. É onde recebemos a promessa. E toda a promessa, ela aponta para Cristo. Se você receber uma promessa, e essa promessa, ela não aponta para Cristo, por favor, essa promessa, ela não veio de Deus. Porque Deus, Ele não faz nenhuma promessa que não revele o Cristo. Porque todas as promessas, elas são em Cristo, o sim e o amém. Entendam? Então, se nós estamos caminhando para um lugar, e nesse lugar não encontraremos o Messias, ei, por favor, você precisa convergir imediatamente. Você precisa mudar a rota, você precisa rever. Ei, desinstala esse aplicativo. Ele vai te trazer dores de cabeça. Por favor, se apegue a algo que funciona. Então, quando eu olho para o versículo 36, falando que temos uma necessidade, que falta em nós paciência, eu vejo Tiago no capítulo 5, versículo 11, falando o seguinte: ouvistes sobre a paciência de Jó? Quem já ouviu falar sobre a paciência de Jó? Meu Deus. E ele continua: e o fim que o Senhor lhe deu? Olha o versículo 36. Porque nós necessitamos de paciência para quê? Para alcançar a promessa. Sabe o que pavimenta o caminho em direção à promessa, pastor? A paciência. Porque Jó só alcançou a promessa porque ele foi paciente. Irmãos, no trilho chamado paciência, eu não quero te assustar, mas é natural perdermos algumas coisas. Porque olha tudo que Jó perdeu. O que ele não perdeu foi a paciência. O problema é que às vezes nós nos agarramos a pouco e deixamos de usufruir de Deus o muito. Porque tudo que Jó recebeu foi em... Eu não ouvi. Tudo que Jó recebeu foi em... Quando nós somos pacientes, nós nos colocamos naquela palavra em que Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A paciência, ela nos conduz a um lugar melhor, irmãos. Porque a paciência, muitas das vezes, é o instrumento de Deus para nos forjar, nos aperfeiçoar e nos transformar. Porque quando você decide esperar, muitas das vezes, você tem que abrir mão de fazer. Vocês estão entendendo? Quando você decide esperar, a única coisa que compete a você é descansar. Se Ele mandou que eu tivesse paciência e esperasse, eu vou fazer o quê, irmã? Vou esperar. Tem uma frase que diz que quando nós trabalhamos, nós trabalhamos.
Mas quando nós esperamos e oramos, Deus trabalha. O que a gente precisa saber é discernir quando é para fazer e quando é para esperar, para que Deus faça. O Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Alguns dizem que ele esperou 40 anos, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É necessário, irmãos, nesses dias em que as coisas estão acontecendo na velocidade da luz, é necessário termos paciência. É necessário esperarmos no Deus da nossa salvação. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas é necessário. A Bíblia diz que somente aqueles que foram pacientes alcançaram a promessa de Deus. Josué capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 15, fala de um homem chamado Caleb. Um homem que com 40 anos recebeu uma palavra. E ao receber aquela palavra, ele perseverou, foi paciente, porque ele sabia que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Passaram-se 45 anos. Aquele homem compareceu diante de Josué, reivindicou o que ele era por direito, porque ele disse: eu esperei com paciência, eu aguardei, eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. E nessa noite eu quero deixar uma pergunta. Não precisa responder com voz audível, mas responda no seu coração. Está disposto a esperar, irmãos? Está disposto a esperar com paciência? Ei, acalma o teu coração, acalma a tua alma. Muitas das vezes nós deixamos de ser guiados pelo Espírito e nos conduzimos pelas nossas emoções. Nós nos conduzimos pelo nosso coração agitado, afoito. Ei, calma! Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Ele continua no controle de todas as coisas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano. O nosso Deus não sofre de amnésia. O nosso Deus não é como o homem que esquece. Se falhar, porque não foi Deus que prometeu. Deus não é homem para que minta, irmãos. Deus, diz o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 12, que quando Ele fala, Ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Não desista, por favor, não desista. Talvez eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que já estão falando para a sua alma: está demorando demais. Está demorando. Ah, Senhor, esqueceu de mim. O profeta Isaías diz que nós estamos escritos na palma das mãos do Altíssimo. Deus não se esquece, irmãos, de nós. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta. Deus não esquece de nós, não esquece. Porque o nosso Deus, sabe por que Ele não esquece? Às vezes, só parece que está demorando. É porque o nosso Deus é um Deus de conexões, irmãos. Sabia disso? O nosso Deus, pastor, é um Deus de conexões. Eu ficava muito, não que deixei, né? Mas eu ficava muito maravilhado com as coisas grandiosas feitas por Deus. O universo, que até então era infinito, e já se descobriu que não é mais, é finito. Porque o universo está em expansão, então o que é infinito não expande. E eu ficava assim. Aí teve um dia que eu parei e algo me surpreendeu mais do que a grandeza de tudo que Deus fez. Foi saber que Ele se fez tão pequeno e habitou entre nós.
Isso me deixou mais maravilhado ainda. Não a grandeza do que ele fez, mas por ser tão grande, se fazer tão pequeno, sem perder toda a sua majestade. Vocês estão entendendo? Deus fez isso, e o nosso Deus é um Deus de conexões. E Ele não apenas se fez pequeno para habitar entre nós, como Ele também criou o tempo, criou a própria eternidade, irmãos. Criou a eternidade passada, a eternidade futura. E entre a eternidade passada e a eternidade futura, Ele criou o nosso tempo. Nós estamos aí imprensados entre duas eternidades. É esse tempo que nós falamos que está demorando. É esse tempo que nós vivemos. E esse mesmo Deus que criou o tempo, Ele decidiu se submeter a esse tempo. O Deus que criou o tempo decidiu se submeter a esse tempo. Pastor, onde você quer chegar? Calma. Eu costumo dizer, me ajuda a construir algo nessa noite. E nós vamos chegar lá, todos juntos. Então pense bem. Pastor, está demorando, calma, é porque Ele está fazendo conexões. Ele podia fazer, ouça, olha para mim por favor. Ele podia fazer assim, ó, no estalar de dedos, sim ou não? Ele podia fazer o que você precisa no estalar de dedo, mas Ele precisa de pessoas que estão submetidas ao mesmo tempo que você. Então Deus está gerando, Deus está trabalhando. Talvez Deus está tocando em alguém lá nos Estados Unidos. Talvez Deus está tocando em alguém no Japão. Talvez Deus está tocando em um empresário. Só que todas essas pessoas, elas estão presas ao tempo, e Deus também decidiu se prender ao tempo para fazer a promessa se cumprir na sua vida. Você está entendendo? É difícil para Deus, irmão. Sabia que é difícil para Deus? É difícil, Sérgio. Sabe por que é difícil? Porque nessas conexões Deus encontra muitas pessoas com um coração duro. Aí é preciso que Ele demore um pouquinho chegar em você, porque primeiro Ele vai ter que quebrar aquele coração. Está entendendo? Mas Deus não deixa de trabalhar. Vocês lembram de Isabel? Lembram de Isabel? Esposa de quem? De Zacarias, o profeta. Lembram que aquele casal estava orando? Quem lembra? Eles estavam orando querendo o quê? Não ouvi. Um filho. Uma jovem, ela normalmente se casava 15 anos, pastor. Com 15, né? 14, 15 anos, né? Uma jovem hebreia. Mas vamos colocar aí que aquela jovem casou cedo. Isabel casou cedo. Ela foi dada e Zacarias, para não perder a bênção, já casa logo. E casou cedo. E o sonho de todo casal é ter o quê? Um filho. Passou o primeiro ano de casamento e o filho não veio. O segundo, o quinto, 10º, 20º, 30, 40, 50 anos e o filho não veio. Meu Deus. 50 anos orando por um filho e o filho não veio. Mas eu tenho certeza que eles tinham o que de Deus? Eles tinham uma promessa. Lembra que eu falei que o nosso Deus é um Deus de conexões? E por que é que o filho não vinha? Porque o ventre de Maria ainda não estava preparado para o Messias. Porque o filho que Deus iria dar para aquele casal era um filho que iria preparar o caminho do Senhor. Então ele precisava conectar os ventres. Talvez a promessa não se cumpriu na sua vida, porque Deus está conectando pessoas, irmãos. Talvez tenha alguém que ainda não está preparado. Mas quando Deus alinhar, irmãos, prepara o teu coração para saltar de alegria. Porque o Espírito vai bradar dentro de você.
Assim como foi no ventre daquelas duas mulheres, o Espírito também vai saltar dentro de você. Porque o Espírito lhe anseia pelo cumprimento da promessa. Quem está me entendendo? Vamos avançar. Está tudo bem? Joia? Eles falam aí se a gente vai para lá, vai para cá, se derrubar alguma coisa, vocês falam, irmão. Versículo 37 e 38. Vocês estão me entendendo, irmãos? A gente está pavimentando o caminho para aqueles que estão prosseguindo para um alvo. Eu quero deixar um caminho bem livre e aberto para vocês. Tenha paciência. Tenha paciência. Muitos, por não terem paciência, desistiram, abandonaram. E nesse caminho chamado paciência, vai ter momentos que as coisas vão ficar mais difíceis, irmãos. Mas é Deus nos testando e nos provando. Tem hora que Deus, Ele aumenta o volume até o máximo, para ver como que está a nossa paciência. Talvez Deus vai testar a paciência de algumas pessoas aqui nessa noite. Vai aumentar o nível. Mas fica tranquilo, Deus não vai te deixar só. Não vai, irmãos. Vamos ler o versículo 37, porque ainda o quê? Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. 38. Mas o justo viverá pelo quê? Pela fé. E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Esse texto, o versículo 38, o 36 fala de uma necessidade, e o 38 fala de um modo de vida. Prosseguindo para o alvo, nós precisamos de paciência, necessitamos de paciência, e nós precisamos ter um modo de vida, um estilo de vida. E que estilo de vida é esse, pastor? Viver pela fé. Viver pela fé. Olha para quem está do teu lado e fala: viver pela fé. Meu Deus, viver pela fé. Eu e minha casa sabemos o que é viver pela fé, irmãos, que nós temos vivido muito pela fé. Muito, muito, muito. Recentemente eu tomei uma decisão na minha vida que, se não foi a fé e a minha família, tem algumas pessoas que falam para mim: você é louco. Mas a mensagem da cruz é loucura mesmo, então assim, está tudo bem, né? Está tudo bem. O escritor aos Hebreus, quando ele faz menção desse texto, ele literalmente cita Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4. E quando ele faz menção de Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4, o que estava acontecendo quando a palavra de Deus veio a Abacuque? O que estava acontecendo quando o escritor aos Hebreus replicou a palavra para a comunidade cristã judaica? E o que está acontecendo hoje para eu trazer essa palavra para a igreja? Irmãos, o cenário é o mesmo. Olha o que estava acontecendo. Havia iniquidade, havia opressão, destruição, violência, perseguição, contenda e litígio. Os irmãos sabem o que é litígio. Lei frouxa, não havia justiça, e quando havia, a justiça era distorcida, mal aplicada e tratava de interesses. Ou seja, os pobres sempre eram desfavorecidos. Qualquer semelhança não será mera coincidência nos nossos dias. Está tudo bem com a nossa justiça, irmãos? Está tudo bem com a nossa justiça, irmãos? Ela é difícil de ser aplicada, e quando ela é aplicada, o justo, ele chora. Então, eu digo que nada mudou, está exatamente igual ou pior. E é esse tempo que nós vivemos, um tempo difícil, irmãos. Para aqueles que decidiram ser fiéis, literalmente nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos como já dizia Paulo ao escrever aos irmãos em Éfeso, dias maus, tempos trabalhosos.
E então, pastor, o que fazer? Como que nós podemos vencer esse tempo? Assim como o contexto de Abacuque não mudou nos nossos dias, a palavra que foi dada a Abacuque também não mudou. Nós viveremos pela fé. Nada mudou. O estilo de vida para os fiéis nos tempos de Abacuque, o estilo de vida para os judeus novos convertidos e o estilo de vida para nós hoje é o mesmo. Precisamos viver pela fé, irmãos. E o que é viver pela fé, pastor? Viver pela fé é exatamente não viver por vista. Você não pode se mover por aquilo que você vê. Nós precisamos caminhar por aquilo que cremos. A fé, ela continua, não mudou, ela continua sendo um firme fundamento. Aqueles que decidem viver pela fé não são abalados, irmãos. Aqueles que decidem viver pela fé não são demovidos do propósito. Aqueles que decidem viver pela fé, a sua vida é uma vida que pode soprar o vento, pode soprar os rios, podem intentar tempestades, mas ele permanece firmado na rocha, a rocha mais alta, a rocha que não se abala. É isso. Você quer ver um crente que vive pela fé? É aquele crente que quando você conversa, fala com ele, você não vê ele reclamando, você não vê ele murmurando, você não vê ele se queixando, mas quando você conversa com ele, ele sempre traz no seu espírito, nas suas palavras, esperança. Como disse Jó, mesmo em meio àquela grande calamidade, aquele desastre, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Ei, o teu Redentor vive. E eu não me canso de repetir: está tudo sob controle. Está tudo sob controle, irmãos. Quem aqui quer que a tua vida está no controle de Deus? Está, vai dar tudo certo. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso é viver pela fé. Noé ouviu a ordem de Deus e fez exatamente o que Deus pediu. Isso é viver pela fé. O problema é que a gente fica querendo dar uma ajudinha para Deus. A gente fica querendo ensinar a Deus. Deus, ele não precisa ser ensinado, irmãos. A única coisa que Deus quer é que ele seja obedecido. Se obedecermos, já estamos fazendo grande coisa. Toda vez que nós queremos ajudar Deus, a gente atrapalha. Sabia? Toda vez na história que homens decidiram ajudar Deus, fizeram tudo errado. Deus não precisa de conselho, irmãos. O que Deus requer é nossa obediência. É isso. É ouvirmos e obedecermos. Isso se enquadra na vida daqueles que decidem se mover por fé. É fácil obedecer, irmãos? É fácil obedecer, irmãos? Claro que não é fácil, mas é um requisito. É uma ordem. Obedecer, irmãos, não é uma alternativa. Não. Obedecer não é uma opção. Obedecer é uma condição. Porque o pecado entrou pela desobediência e a fé, ela vem pela obediência. Então, o antídoto para a desobediência é o quê? É obedecer. Pedro e André, eles deixaram os barcos e seguiram ao chamado do mestre. Isso é viver pela fé. Mas não basta apenas deixar os barcos, como diz a letra da canção. Você precisa afundar os barcos, né? Não basta deixar o trabalho na roça, o trabalho no campo. Você tem que queimar as carroças. Não é assim que diz a letra da canção? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós decidimos viver pela fé, mas deixamos engavetado o plano B, que caso não dê certo. Quem já fez isso, irmãos? Eu já fiz. Eu vou viver pela fé. Porém, portanto, ora pois, talvez, quem sabe, né?
Eu trabalhei 28 anos no ramo de automóveis, concessionária de automóveis. Vou fazer um merchan aqui, tá, pastor? 28 anos no ramo de automóveis, concessionária. É uma área que eu domino, que eu conheço também depois de 28 anos, né, irmão? Misericórdia, se não entender, não conhecer, o que estava fazendo lá. E esse ano, graças a Deus, completei 50 anos de vida. E eu falei assim, Senhor, se eu tiver de mudar, vai ser agora. Se eu não mudar, eu não mudo mais. Então eu decidi mudar de ramo. E eu fiz alguns planos, contando com alguns recursos, porque eu pensei, né, se não, mas os meus planos eles frustraram com os recursos, e eu tive que entrar com a fé. Porque nós sempre queremos dizer para Deus que se Deus falhar, fica tranquilo, Senhor, não se preocupe que eu tenho uma outra alternativa, né, Ivan? Se o plano de Deus falhar, o meu entra em cena e eu salvo tudo. Salva nada, irmãos. Ei, confia, o plano de Deus é quem não falha. O plano de Deus sempre serão melhores. Os planos de Deus, eles sempre serão melhores. Por quê? Porque os caminhos de Deus são mais altos, irmãos. É sempre melhor trilharmos os caminhos de Deus. Os nossos caminhos, eles podem nos enganar, irmãos, mas os caminhos de Deus não. E eu decidi viver essa nova jornada, estou confiante no Senhor. Posso te falar uma coisa? Vou te dar um conselho. Ouça a voz de Deus. Decida viver pela fé, mas tenha a sua família ao seu lado. Você não precisa de muitas pessoas, você só precisa da sua família. Você não precisa de uma multidão, você só precisa que a sua esposa esteja do seu lado. Você não precisa da aprovação, não, você só precisa dos seus filhos assentados à mesa. Quem tem uma família? Você tem tudo, querido. Se você tem uma família, você tem tudo. Ei, acredite. Algumas pessoas dizem que Noé falhou na sua missão, porque milhares e milhares morreram. Não, Noé não falhou. Porque a missão de Noé, desde o princípio, não foi colocar dentro da arca muitos. A missão de Noé, desde o princípio, foi colocar dentro da arca a sua casa. E ele colocou. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, irmãos, e pode ser que a sua missão seja apenas salvar a tua família. Se você salvar a sua casa, você já fez muito. Mas para salvar a sua casa, vai ser necessário que você dê alguns passos de fé. Nós precisamos parar de confiar na força do nosso braço. Nós precisamos parar de confiar naquilo que você acha, que você pensa. Ouça o que eu vou falar. O que você acha, o que você pensa, para Deus não serve de nada. Eu vou repetir. O que você acha e o que você pensa, para Deus não serve de nada. Para Deus o que importa é o que está na sua palavra. É por isso que muitas famílias estão fadadas ao fracasso. É por isso que muitas famílias estão atravessadas de dores. Porque homens se movem pelo que eles acreditam ser. Não é o que você acredita ser, não. É o que a Bíblia te leva a crer. É diferente. E para nós finalizarmos, o versículo 39. Então nós falamos sobre termos paciência, viver pela fé. E por fim, o versículo 39, ele... Coloca pra gente, versículo 39. Por favor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Algo importante nesse texto
é que esse texto fala de uma condição. O primeiro que nós lemos fala de uma necessidade, paciência. O segundo fala de um estilo de vida, fé. E o terceiro fala de uma condição, qual? Não recuar. Ei, antes de colocarmos o pé nessa estrada, nós deveríamos ter pensado primeiro. Porque Deus, Ele nunca deixa de dar ao homem uma opção de escolha. Nunca. Tanto que quando Deus, Ele criou todas as coisas, no jardim Ele colocou 2 árvores. Por que é que Deus colocou 2 árvores? Porque Deus colocou diante do homem o direito de escolher. Só que todas as escolhas, elas têm as suas consequências, irmãos. Eu costumo sempre dizer que a obediência, ela gera recompensa. A desobediência, ela gera consequência. É diferente. Então, quando você obedece, há uma recompensa para você. Quando você desobedece, há consequências a sofrer. Deus nunca nos deixa sem escolha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é carrasco. Deus, Ele nos criou perfeitos, a sua imagem e semelhança, e com isso, um arbítrio. E quando nós colocamos os pés nessa caminhada rumo ao alvo, a gente tem que pensar, sabe por quê? Porque aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ei, ouça! Quando nós decidimos viver pela fé, já não podemos mais recuar, Roberto. Ei, é um carro que não tem retrovisores. É um carro que só tem para-brisa. Você só olha para onde? Para frente. Tanto que os retrovisores, eles são menores. E o para-brisa é como? Porque quem olha para trás tem uma visão muito pequena, irmãos. E quem olha para frente tem uma visão ampla. Eu não sei como que está a sua visão nessa noite, mas a palavra, ela te instrui, ela te orienta. Ei, amplia a tua visão, por favor. O que está à nossa frente sempre será melhor do que aquilo que passou. Não olhe para trás, não recue. Nós precisamos prosseguir para o alvo, precisamos insistir. Não podemos ser como a mulher de Ló, sermos paralisados ao olharmos para um lugar que Deus já reprovou. Talvez você está retardando o seu avanço, porque você está insistindo em olhar para aquilo que Deus disse já. Não. Ei, precisamos fazer como Paulo. E o pastor leu, quando ele disse que deixando as coisas que para trás, nós precisamos do quê? Seguir para o alvo. Não recue, por favor, não desista. O texto chega ao ponto de dizer que nós, olha a ousadia do escritor, nós não somos daqueles que recuam. Olha para quem está do outro lado e diga: você não vai recuar. Bate no ombro dele. Vocês estão muito fracos para fazer isso. Ei, eu sinto falta dos dedos de profeta no meio da igreja, que levantava e o dedão apontava, e assim diz o Senhor. Tem profeta aqui nessa noite? Então aponta o dedo e fala: você não vai recuar em nome de Jesus. Seja profeta de Deus. Seja profeta de Deus, você não vai. Agora eu quero ver se você é ousado e falar assim: nem que eu te carrego nas costas. Fala isso. Meu Deus, hein? É forte. Nem que seja nas costas você vai seguir. Você pode dizer amém? Ei, não tem a ver, ouça, não tem a ver com quem vai chegar primeiro, mas tem a ver em todos alcançarmos. Essa disputa aqui não é para quem vai receber um troféu, não. Essa disputa aqui não é para quem vai ser primeiro, segundo e terceiro lugar, não. Essa jornada é para que todos cheguem, todos alcancem, todos cheguem, todos alcancem.
Jesus não vai ser aquele que vai estar lá, primeiro, segundo, não. Ei, vai haver tanta ordem no negócio, vai haver tanta sincronia, que os mortos eles vão ressuscitar primeiro, vamos chegar primeiro, aí quando eles estiverem no meio do caminho, esperem, eles, agora vem, aí nós vamos se encontrar, aí nós vamos chegar todos juntos para a glória de Deus, maiores e menores, vamos chegar juntos, porque o desejo de Deus é que todos alcancem. Você crê nisso? Aleluia. Não é porque canta bonito que vai chegar primeiro do que o pastor que prega mal, não. Tira o cavalinho da chuva, nós vamos chegar junto. E vocês vão ter que aguentar os pastores desafinados cantando junto com vocês no coral. Aleluia. Deus é bom. Mas no céu não vai entrar a voz desafinada não, irmãos. Porque o que nos desafina é o pecado. Todos nós passamos por... Vocês estão me entendendo, irmãos? Já vou finalizar. No retiro foram 3 horas, né, pastor? Aqui eu falei, pastor, meia hora, mas eu acho que eu já até passei da meia hora, mas vamos lá. Todos nós passamos por momentos determinantes em nossas vidas. Todos nós. Quem já passou por um momento determinante assim? Foi aquele X da questão. Quem já passou? Alguém já passou? Eu já passei. Aquele momento registrado na sua história, que alguns colocam até no diário. Aquele foi o dia, o ano tal, mês tal, dia tal. Todos nós passamos por momentos assim na nossa vida. E não foi diferente com os nossos pais na fé, nem com Jesus. Vocês acham que eles também não passaram momentos determinantes? Claro. Lucas no capítulo 22, versículo 42, ao pé do Monte da Oliveira, ali no jardim do Getsema, ali foi o lugar determinante na vida de Jesus. Em que a alma dele estava triste, porque sabia para onde a história apontava, sabia o lugar que o esperava, sabia o instrumento que o Pai já havia declarado desde a eternidade, para que tudo fosse consumado, e ele falou, se possível, passa de mim, mas que contudo seja feita a tua. Ali foi um momento determinante, ouça, mas o mestre não recuou, mesmo sabendo a dor e o sofrimento que lhe estava proposto, ele não abriu mão. A Bíblia diz que ele foi até o fim. Ei, Deus está chamando um povo, Deus está chamando uma leva de homens e mulheres, em que ele vai olhar do céu e ele vai declarar, me perdoem a expressão, talvez a palavra vai ser um pouco dura, mas ela precisa e é necessária. Eu olho para a terra e eu não consigo ver um povo frouxo, um povo que não vai fugir à luta, um povo que não vai fugir à dor, mas eles vão até o final. Pode ser que vai doer, irmãos. Ei, pode ser que a injustiça, você vai olhar e falar assim, eu não mereço. Ei, calma, não recua, insista, por favor, insista. Faça como aqueles 3 jovens ali em Daniel capítulo 3, versículo 16. Que pressão, irmãos. Todo o governo da Babilônia estava pressionando, o governo pressionando, meu Deus, mais uma vez, né? Toda semelhança não será mera coincidência. Havia uma pressão do governo naqueles 3 jovens, para que eles abandonassem a fé, se prostrassem, adorassem aquela estátua. E naquele momento de grande pressão, aquele momento determinante, eles olham para o rei. Havia uma expectativa no ar, e eles respondem assim, ó rei, sobre este negócio, nós não temos nada para te responder. Naquele momento eles haviam declarado, nós não vamos recuar. Deus, Ele requer de nós, irmãos, um posicionamento. É isso. Deus requer de nós um posicionamento. Deus, Ele não quer um povo que recue para a perdição, de maneira nenhuma. Deus, Ele quer um povo com convicção. Como está a tua fé? Ei, eu não quero te deixar preocupado, mas os dias eles não vão melhorar. E eu quero te dar
um conselho, algo que eu tenho aprendido. Nunca ore. Ouça, por favor. Isso é sério que eu vou falar. Nunca ore para que não aconteça aquilo que Deus disse que vai acontecer. Você pode orar para que Deus te livre, para que Deus livre a sua família, para que Deus livre os seus irmãos, mas orar para que não aconteça, por favor, não perca tempo. O que Deus disse vai se cumprir. Ah, pastor, seja didático e explique que eu fiquei confuso. Eu explico, eu gosto de explicar. Deus disse que o amor se esfria, sim ou não? Deus disse que o pecado se multiplicaria, sim ou não? Aí você olha e fala, oh Deus, não permita que o pecado se multiplique. Você é bobo. Você acha que Deus vai te ouvir e deixar de cumprir o que Ele disse? Oh Deus, não deixe que o amor se esfrie. Ei, Deus disse que vai se esfriar e ponto final. O que você tem que fazer é orar para que o amor não se esfrie no seu coração, não se esfrie no seio da igreja, mas que vai esfriar, vai. Então tem coisas que, é por isso que nós precisamos ler as Escrituras, porque muitos erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, e quando nós não lemos a Bíblia, nós passamos a orar o que Deus não quer ouvir. Nós precisamos ser mais assertivos com a nossa oração, porque eu costumo dizer que a melhor oração é aquela que Deus quer ouvir, não é aquela que você acha que deve orar. Então que bom quando Deus ouve uma oração que agrada o seu coração. Vocês estão entendendo? E nesses dias Deus está em busca de homens que irão até o fim, homens que não vão poupar as suas vidas e nem se intimidarão diante das afrontas e das perseguições. E para finalizar, eu quero resumir esses 3 pontos, que para mim são pontos importantes para prosseguirmos para o alvo. Nós precisamos nesses últimos dias paciência diante das dificuldades. Nós precisamos de fé para rompermos os obstáculos. E não podemos recuar jamais. Você pode ficar de pé, por favor? Não recue. Insista. Ei! No final do capítulo 9, o escritor ele fala do retorno do Messias. No texto que nós lemos, ele fala que mais um pouquinho só de tempo. Algumas traduções falam poucochinho, mas um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. A nossa salvação, o livramento de Deus, ele está mais próximo do que quando abraçamos a fé. Por favor. Por favor. Talvez existam algumas pessoas que gostam de futebol aqui, não sei, talvez não. Mas talvez seria como aquele time que lutou os 90 minutos, bravamente, e toma um gol na prorrogação. Não. Ei, nós vamos lutar até o último segundo. E dessa batalha, nós vamos sair mais do que vencedores em nome de Jesus. Nós vamos dobrar a vigilância. Nós vamos manter a nossa mente sóbria. Nós vamos pensar naquilo que nos traz esperança. Ei, em nome de Jesus, tenha paciência. Decida viver um estilo de viver pela fé. Não recue. E não vai ter depressão, não vai ter opressão, não vai ter perseguição que vai nos parar. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos alcançar o alvo. Quem vai? Levanta a mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você, por aqueles que já determinaram no coração: Senhor, eu não vou recuar. Pode ser que você seja abandonado, irmãos. Pode ser que você precise seguir alguns momentos sozinho. Não importa, mas prossiga até o fim no nome do Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar claro para você. Não importa o que aconteça, vá até o final. Porque Jesus, irmãos, na cruz declarou: Tetelestai, está consumado. Ninguém pôde pará-lo. E como é bom
Quando nós olhamos para alguém, vemos alguém com propósito, alguém determinado, alguém convicto, alguém que a sua fé está tão alicerçada que se torna um crente inabalável. Feche teus olhos. Eu quero orar por tua vida, porque talvez alguém está aqui nessa noite e durante a mensagem pensou: sim, pastor, eu não sei se eu vou conseguir. É porque o Senhor não sabe as minhas lutas, o Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa, com meu marido, com meus filhos, o Senhor não sabe como que eu vivo no meu trabalho, no seio da minha família, só eu sou crente. Ei, talvez eu não sei, mas Deus sabe. Aquele que fez a promessa sabe, aquele que determinou o alvo que é Cristo sabe, e Ele é poderoso nessa noite para confortar o teu coração, renovar a tua fé e trazer de volta no seu espírito a esperança. Pai, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos, e eu também em nome de Jesus oro pelos meus irmãos. Ah, Senhor, todo dom perfeito vem de Ti. Tu és um bom Pai. As Tuas promessas, elas são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Eu quero pedir que o Senhor continue nos fortalecendo, Senhor. Que o Senhor continue firmando os nossos passos. Não permita que sejamos como aquele povo que estava rodeando Elias, e Elias teve que declarar: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não, 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 Senhor. Não nos deixe, Senhor, caminharmos com um ânimo duplo, de maneira nenhuma, mas que a esperança seja a âncora da nossa alma, que os nossos olhos, eles permaneçam no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que a cada dia os nossos olhos venham se abrir, Senhor. Não nos deixe se mover pela circunstância, não, Senhor, não, mas que a nossa vida, ela se mova pela fé no Senhor e na Tua palavra. Eu quero pedir que nessa noite, Senhor, os Teus filhos sejam alcançados. Eu quero pedir que nessa noite algo mude, Senhor. Sim, Deus, mas que não mude fora, que mude dentro. Talvez quando eu disse que algo mude, sim, mude